Gente, muito bom dia, tudo bom? Meu nome é Flank, eu sou presidente da associação APL Pitch. Essa associação ela representa todas as embarcações que fazem parte do serviço do passeio Volta à Ilha aqui da ilha de Tinharé. Estamos aqui na terceira praia agora, que é onde nós fazemos o nosso embarque, tá? Aqui a gente segue com os passageiros, tá? Um pouquinho à frente ali nós temos o nosso guichê, vinculado à prefeitura aqui do município, certo? Na qual a gente direciona todos os passageiros para serem registrados num aplicativo que, através do CPF de cada um, a gente tem todos os dados correspondentes ao pessoal, tá? E a partir daí a gente consegue vincular essas pessoas a um seguro que a nossa embarcação, as nossas embarcações oferecem com relação ao nosso passeio, tá?